Muito bem, com muito prazer, com muita honra. Muito obrigado. Roberto Calil, Honra é mais minha. uma vez. Obrigado, Amori. O público reclamava a sua presença aqui. Já faz anos que estivemos juntos aqui na Faz Rede uns TV. 3, 4 anos já. Vamos nos atualizar. Vamos. Olha, a Ana Jaqueline, que está aqui comigo, Jaqueline, Mauri. mostra, por favor, o seu pulso. Olha, ela tem uma tatuagem, é a única tatuagem que ela tem, Roberto. É em aramaico, aquilo que vocês estão vendo, e é alma gêmea, não é? Alma gêmea em aramaico, dos 72 nomes de Deus, da Cabala. Ah, é? É, faz parte da Cabala. Que é a língua de Jesus Cristo, bem antigamente. Nem é usada mais, né? Mudou para o hebraico. Mas ela antigamente era o aramaico, ela foi atualizando. Então, ela é assim, na raiz mesmo, aramaico. Aí dirá o doutor Roberto Calil, o que tem a ver isso com cardiologia, com tudo, né? Assim, quando a gente vai fazer alguma tomografia, a gente responde um questionário e eles dizem assim, você tem tatuagem? Por quê? É mais ressonância magnética, porque dependendo do material utilizado, tem metal. E às vezes atrapalha o exame, dá interferência no exame. Principalmente você vai fazer uma ressonância de rosto, né, e você fez aquelas infiltrações, dependendo do material, tem alguma interferência no exame. Então sempre a pergunta. Roberto, o brasileiro, neste momento, ele está sabendo se prevenir contra doenças cardíacas? Eu falei no começo do programa, e eu quero repetir aqui, que a doença cardíaca é a que mais mata no mundo? Sim, é a doença que mais mata no mundo. E você tem, a incidência de mortalidade é muito alta, e a Organização Mundial da Saúde faz uma projeção. Para os próximos 20 e 30 anos, a doença cardiovascular, que é derrame cerebral e infarto, vai continuar matando ainda, vai ser a maior incidência de mortalidade pelas próximas décadas. A projeção é que A projeção é que continue, isso. Mas o que é a falta de prevenção? É falta de prevenção, porque tratamento sempre vai modernizando. Então, novas UTIs, cateterismo, você tem acesso e o atendimento é mais rápido, novas medicações. O grande problema é a prevenção. Apesar das sociedades médicas do mundo inteiro, estamos falando, né, fazendo programas de prevenção e hospitais e entidades, ainda está aquém. Quer dizer, a pessoa ainda sabe dos fatores de risco, tem conhecimento, mas não se cuida. E apareceu alguma novidade entre os fatores de risco? Porque o que é que a gente já sabe? A gente já sabe que hipertensão é ruim para o coração, obesidade, sedentarismo, não fazer nada de exercício, tabagismo, fumar, diabetes, colesterol alto, álcool. Apareceu mais alguma coisa que também incide no coração? Não, esses são os principais fatores de risco. O colesterol alto. Primeiro, o fator hereditário, você não consegue mudar. Então, as famílias são famílias que vão infartar, quer dizer, que tem a maior tendência a infartar. Então, o avô infartou, o pai infartou, e eu tenho a maior tendência a ter infarto, que é uma população normal. Além esse você não consegue mudar ainda, você não consegue mudar esse fator. Agora, os outros o tabagismo, não fazer exercício, sedentarismo, a obesidade, colesterol alto, hipertensão, diabetes, o que você falou. Álcool não. Álcool sim, em excesso sim, porque vai descompensar Estava tentando nos livrar, Ana. Álcool com certeza. Álcool moderadamente sim. Algo moderadamente, quer dizer, você pode ter uma vida saudável, mas as pessoas que têm fator de risco, ou que já tiveram doença, têm que se cuidar. Porque essa é uma doença que mata. O infarto mata, o derrame cerebral mata. Agora, eu já passei dos 60 anos. E eu faço a minha prevenção com certa regularidade. O que eu devo levar comigo? Olha que pergunta importante. O que eu devo carregar no meu bolso, na minha pasta, numa emergência cardíaca? Eu não posso levar um desfibrilador comigo, que é um pouco desconfortável. Mas me fale um pouquinho disso, doutor Roberto. No passado tinha um conceito de você andar com o isordil no bolso, na mala. O velho isordil. Isso se sabe que a prevenção, por exemplo, se você está numa selva, tá? E começa com sintomas de infarto, então não adianta mais o isordil. Quer dizer, o kit de emergência chamado, primeiro é procurar um serviço médico o mais rápido possível. Mas vamos supor, quer dizer, você está num centro qualquer, tem o SAMU, né? Que é 190, 192, você vai chamar esse serviço, evidentemente, o mais rápido possível. Se você está tendo algum sintoma que você não consegue chegar a um centro médico, a um posto de saúde, a um pronto-socorro. Mas vamos supor que você está na selva mesmo, não tem absolutamente nada. Mas eu tenho isordil. Mas você tem isordil. Isordil não adianta, né? O que adianta hoje é aspirina. Então, nas situações de emergência, é mastigar aspirina.
2, 3 comprimidos de aspirina, você mastigando, macerando, né? Não adianta engolir, porque você mastigando, a absorção é mais rápida, o efeito vai ser mais rápido. Isso sim pode ter um impacto em mortalidade se você estiver tendo um infarto. Começou a sentir dor, desconfiou que foi um infarto, aspirina ideal, na boca, aspirina, mastiga, espera o socorro médico. Ou vai até um socorro médico. Não engole, porque a aspirina vai ser absorvida você pode pelo até engolir, sistema transdérmico. Você pode até engolir, você pode engolir, mas macerado ele vai ser mais rapidamente absorvido. Bom, vamos para a selva com aspirinas no bolso. Doutor Calil, e a recomendação de se tomar uma aspirina por dia de 81 miligramas, aquela pequenininha. Nem sei se tem no Brasil. Tem a de 81 miligramas no Brasil? Acho que só tem 100. Acho que já tem também algumas formulações de 81 miligramas. Mas a população geral não faz bem. Quer dizer, qualquer remédio tem que ter orientação médica. Há muitos anos, se não me engano, já estou meio velho na medicina, né? Mas acho que há uns 20 anos atrás, teve um estudo europeu em que pegava uma população de pessoas que trabalhavam com saúde, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos. Uma população tomou aspirina todos os dias, não tinha doença. Tomou aspirina e outra, o ácido acetil salicílico, né, porque a aspirina é um nome comercial. E outra população não. Ao fim de 8 anos, a população que tomou aspirina, ela não teve nenhum benefício em termos de mortalidade por doença cardíaca e teve mais problemas gástricos, sangramentos gástricos, complicações do ácido acetil salicílico. Então, se você é uma pessoa saudável, não tem por que ficar tomando aspirina todo dia. Só se tiver problema cardíaco. Só se você tiver algum problema que o médico te prescreva aspirina, o ácido acetil salicílico. O médico tem que prescrever. Agora, doutor Roberto, quem tem circunferência abdominal protuberante, significa problema cardíaco? Por quê? É uma tendência, porque as pessoas que têm a circunferência abdominal, muita gordura abdominal, é um dos fatores de risco, é um índice de risco. Normalmente essas pessoas elas não fazem exercício, muito provavelmente, vão ter uma glicemia alterada e um colesterol alterado. Vão ter a chamada síndrome metabólica. E as pessoas que têm isso aumenta sim a incidência de ter doença cardíaca. Agora, infarto principalmente. Diz que tem um novo protocolo de colesterol, que gordura não é tão ruim assim. Eu andei lendo por aí. Não, depende da gordura. Porque, por exemplo, o ovo. O ovo era o inimigo mortal, não é isso? Da pessoa que tinha problema cardíaco ou colesterol. Não é assim. O colesterol, a gordura que tem no ovo não é tão deletéria assim. Então, os produtos industrializados são muito mais nocivos do que o próprio ovo. Não tem protocolo. O que tem é o seguinte, nós temos 2 tipos básicos de colesterol. O LDL colesterol, que é o colesterol ruim. Esse, que é o vilão. Ele machuca as artérias do cérebro, do coração e entope as artérias, levando a infarto e derrame cerebral. E tem o HDL, que é o colesterol bom. Ele funciona como um detergente. Então, uma pessoa que tem um HDL colesterol muito alto, ela está protegida, né, com LDL baixo. Então, esse jogo entre o ruim e o bom é que você vai ter uma proteção maior. O número total de colesterol, quer dizer, por exemplo, meu colesterol é 250. Eu não sei se isso é ruim ou é bom. Se eu tiver o HDL colesterol, que é o bom, bem alto, eu estou protegido. Não preciso tratamento. Olha, consta que o Dr. Roberto Calil, ele é um escravo dos diagnósticos extremamente precisos. Essa lenda corre, não é? E eu já ouvi em atuação e realmente observei isso, a ponto de, nesses diagnósticos precoces, quem descobriu o câncer de laringe do ex-presidente Lula foi você. Foi uma avaliação de rotina. Uma avaliação de rotina não, isso eu posso falar, porque já foi extensamente publicado, então não tem problema nenhum. O presidente estava apresentando rouquidão há alguns meses, né, e estava fugindo, entre aspas, do chamado check-up, e aí quando foi fazer essa avaliação, nós pedimos avaliação de otorrino e tomografia dessa região, e foi descoberto o tumor do presidente Lula. E ele está livre desse tumor? A última avaliação faz alguns meses, relatório médico publicado, inclusive, ele está livre da doença. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem. Aí eu não estou falando de facção política, estou falando da figura humana e por tudo que isso envolve. Não é? Quer falar, Ana? Eu quero, muitas dúvidas. Doutor Roberto, eu vi agora, mudando um pouco de assunto, que o senhor ministro da Saúde, Ricardo Barros, ele acabou de lançar na mídia que as indústrias agora, todas alimentícias, deverão constar
a quantidade de açúcar e de substâncias que fazem mal à saúde. Nas embalagens? Nas embalagens, obrigatoriamente. Assim como o sódio, né, há um tempo Sal. atrás, que é o sal dos alimentos, ele também já foi obrigatório. É engraçado, a gente não vê o açúcar. O que o senhor acha disso? Não, o açúcar também em excesso. Por exemplo, o sal, como você falou, no passado já foi estipulado pelo Ministério da Saúde algumas regras, o que você pode, uma carga de sal que você come por dia normalmente, 5 gramas seria aceitável. O brasileiro, em média, 12 a 15 gramas. Muito além do que se pode. E o sal é extremamente deletério à saúde, principalmente as pessoas que têm hipertensão arterial. Agora, é bom essa história. Mas essas regras do Ministério da Saúde eu achei excelentes, né? É. Porque alguém tem que controlar, evidentemente, os produtos. A história das embalagens é muito boa, essa Sem obrigar. dúvida, sem dúvida, porque isso orienta muito a população e a população vai ter uma alimentação mais saudável. Né? E se o senhor fosse o ministro da Saúde, o que o senhor faria de diferente? Não, veja, Se você fosse o ministro da Saúde, pergunta difícil, né? qual seria? A gente sabe que não tem dinheiro para nada. Exatamente. A saúde pública é um problema, né? Porque você sabe que o que se precisa, o SUS, por exemplo, falando do SUS, o SUS é um sistema brilhante, é um sistema que foi feito há décadas atrás, projetado, trata milhões de pessoas. O Brasil ele abrange, ele trata o maior número de pessoas carentes, né, em relação a outros países do mundo. É um sistema que tem um projeto. O que falta sempre é o quê? É transparência, o gerenciamento e dinheiro. Então não adianta, e falta prioridades, porque isso que a gente sempre, na classe médica, a gente comenta, falta prioridades com eficiência. Não adianta você priorizar um assunto e não ter eficiência na execução daquele problema. Então, é difícil, porque além de tudo, além de verba, né, você tem que ter você tem que ser um bom gestor, transparência e com prioridades, que é um sistema muito grande, você atende milhões de pessoas, né? A Ana falou sobre a alimentação, que é importante. Existem alimentos proibidos e outros ótimos para o coração? Uma pessoa normal. É normal. Então, eu sou favorável à qualidade de vida. Então, esse Favorável? negócio a qualidade de vida. Qualidade de vida. É importantíssimo a qualidade de vida. Se você for olhar, isso faz mal, o ar que eu estou respirando hoje faz mal, não posso sair na chuva, quer dizer, você não vive. Eu não posso comer isso, não posso aquilo, quer dizer, tudo tem que ser uma moderação. Então, a pessoa normal tem que ter uma dieta saudável, evidentemente. Mas não existe uma coisa imperativa, não pode comer aquilo. Mesmo os pacientes que têm hipertensão, que têm problema cardíaco, eu sou contra ser muito rigoroso. Você tem que ter uma orientação, tá certo? No dia a dia, você tem uma dieta orientada e mais saudável e mais rigorosa. Mas não quer dizer que no fim de semana você não pode comer um churrasco. E se você for comer um churrasco, não precisa ficar medindo o sal da comida, a temperatura da comida, porque você está ali para um lazer. Então, Claro. Divirta-se, claro, com moderação. Mas não tem nada muito proibido ou imperativamente proibido. Doutor Roberto, e a história da inflamação? Diz que todos os males, todas as patologias nascem das inflamações dos diferentes órgãos do nosso corpo. E a gente lê, a literatura está aí, falam que o glúten é um fator de altíssimo risco de inflamação do corpo todo. Qual é a sua palavra sobre isso? Principalmente nas doenças vasculares, existem teorias não, elas têm comprovação na fisiologia, na fisiopatologia, que tudo pode começar com um processo inflamatório da artéria do coração. A artéria do coração, as chamadas coronárias, são canos que levam sangue para o coração. O coração é uma bomba que bombeia sangue para o corpo inteiro. Então, ela leva sangue, ela nutre. E inflamação na parede das artérias você começa e isso vai acontecer, tem a inflamação e vai formar placa de gordura, que chama ateroma, o nome científico, né? Mas a placa de gordura, ela começa a ser formada por um machucado na parede da artéria, que começa com uma reação inflamatória. Então, tua próxima pergunta. Bom, então não adianta ficar tomando aspirina, ou ácido acetil salicílico, remédios para colesterol. O que adianta é você tomar anti-inflamatório, se é inflamação. Talvez no futuro nós tenhamos, sim, um tratamento diferente para as doenças coronárias. Ainda não. Que seria um tipo de anti-inflamatório específico.
Por enquanto, não. Mas E o a glúten? inflamação... E o glúten? Eu não sei te responder em relação ao glúten na doença coronária. Mas o processo inflamatório, sim, cada vez mais se sabe tem participação importante no desenvolvimento das doenças das artérias. Então, Roberto, nós falamos no início, eu e a Ana, que a mulher normalmente, não é, quando faz exames, prioriza as mamas, o útero, o ovário, nunca o coração. Ela não vai nunca para fazer um check-up por causa do coração. E por isso, me parece, as doenças do coração estão aumentando nas mulheres. Segundo, eu tenho aqui os dados da Organização Mundial de Saúde, 1/3 de todas as mortes de mulheres ocorre por doenças cardiovasculares. No Brasil, não sei se esse número está correto, 17 milhões de mulheres sofrem problemas cardíacos. Então, esse é um mito que existe há décadas. Então, a mulher, normalmente, hoje em dia já está mudando isso, mas normalmente ela tem uma proteção hormonal. Então, a incidência de infarto, ela começa a aumentar já na menopausa. Então, o homem, por exemplo, se eu tenho colesterol alto, meu pai infartou, eu com 30, 40 anos de idade já começo a me cuidar. A mulher, teoricamente, não tem esse cuidado porque tem a proteção hormonal. A incidência de infarto, ela é alta, mas ela começa um pouco mais tardio do que o homem. Lá por, em média, uns 60 anos de idade, ou um pouco mais, começa a incidência a se igualar ao do homem. Mas antes não. Então existe o mito que ela tem a proteção hormonal e que não infarta. Então não há o costume de rotina, a mulher, por exemplo, ela vai no consultório levar o marido. Mas ela talvez tenha mais risco que o marido e ela não tem esse costume. Ela vai, faz o Papa Nicolau, faz a mamografia. Então você pergunta, você cuidou do seu coração? Não, há 10 anos eu não cuido porque normalmente a mulher não infarta. Não é bem assim. A incidência do infarto de mulher é idêntica do homem passando uma certa idade. Portanto, a mulher tem que se cuidar sim. E muitas vezes o infarto acaba sendo mais grave quando acontece na mulher. Por quê? Porque ela nunca fez prevenção. Então ela fuma, ela toma um anticoncepcional, ela tem colesterol alto, ela não faz exercício. Anticoncepcional é ruim para o coração? Às vezes aumenta, com cigarro, aumenta a incidência de A trombose. combinação. É. Então, Doutor Roberto, Roberto. mas é importante, haja vista que vocês vão lançar uma campanha chamada Coração de Mulher. Presta atenção que vocês vão ver ecos dessa campanha. No Dia Internacional da Mulher, o Hospital Sírio-Libanês anunciou o lançamento de um programa de prevenção especialmente voltado para doenças cardiovasculares em mulheres. Dr. Roberto Calil Filho e as médicas Roberta Sareta, Cláudia Kozer Calil, que você conhece muito bem, esposa do Dr. Roberto, a Daniele Haddad, a Laura e a Amanda Rodrigues, fazem parte também desse lançamento e que vai ter quem como embaixadora? A nossa querida Ivete Sangalo. Essa foi uma ideia que nós tivemos e o projeto vai ser INCOR Sírio-Libanês, Instituto Coração, então tem projetos de pesquisa nisso e deverá ser lançado em agosto. A gente começa esse programa, é um programa que vai ter ensino, vai ter pesquisa, orientação à população. E a Ivete Sangalo, bate coração! E a Ivete vai ter um nós filme? pensamos na Ivete porque é uma pessoa que você vê saudável, né, que atinge a população inteira. Não. Que atinge a população inteira. Então, quer dizer, é o exemplo de saúde, né? Ali, né? Claro. Então, e é uma campanha que a gente pretende realmente fazer uma bela divulgação com cursos, com palestras. Né? E com uma divulgação estimulando a mulher a Estimulando começar a se cuidar. a olhar para o coração dela. Mais ou menos assim, mulher, você também pode infartar. É bem agressiva, talvez, Entendi. o slogan mais ou menos. Entendi. Será, né? Cuidado, você também pode infartar, né? Para chamar atenção e justamente para isso. Olha só isto aqui, que maravilha que o Dr. Roberto assina ao lado de um dos mais importantes cardiologistas do mundo. Esse cara é meio louco, né? Eu já li alguma coisa a respeito dele. Meio louco não, ele é perfeccionista ao extremo. É o Dr. Valentin Fuster, ele é um espanhol, e ele é o chefe da cardiologia do Mount Sinai, e ele é o cardiologista hoje com mais nome no mundo. Ele faz cursos no mundo revistas inteiro. internacionais falam que o Fuster, ele é o mais importante cardiologista do mundo. Ele é, hoje em dia é o mais renomado. Não é? Então, o que aconteceu? O Dr. Calil e o Fuster, eles se uniram e acaba de sair. Quanto tempo demorou para fazer isso? 4 anos. 2 volumes, resultado de 4 anos de trabalho, que se chama Medicina Cardiovascular,
Reduzindo o Impacto das Doenças. O editor associado é o Cícero Piva de Albuquerque. Olha um trabalho maravilhoso. E ao que me consta, eu queria a sua confirmação, doutor Roberto, trata-se da primeira obra em português, porque tudo é em outros idiomas, e acaba virando a Bíblia da cardiologia brasileira, mas isso é exclusivamente para profissionais, para outros médicos. Para profissionais da área da saúde. Né? É um livro bem técnico. Não tem na livraria? Tem algumas livrarias, com certeza tem. Fico curioso. Não, esse é teu. Olhar. Esse é teu. Deixa eu ver se eu acho o meu coração aqui. Ana. Fale um pouquinho desse trabalho. Esse é um trabalho, é uma ideia que foi feita pela editora Ateneu há muitos anos, em fazer um livro-texto, um novo livro-texto de cardiologia. Tem alguns livros-textos, mas eu me sinto muito honrado que o Alexandre, que é dessa Ateneu, ele me convidou para fazer um livro-texto. Na época eu falei, bom, eu sozinho tenho um impacto, mas com o Fuster o impacto multiplica por 1000. E foi muito difícil no começo o contato com o Dr. Fuster. Num curso que ele veio dar aqui em São Paulo, nós conversamos bastante, uma conversa longa para convencê-lo a ser autor desse livro, que teria importância no Brasil, na América Latina, importante, e nós o convencemos na época, e aí foram 4 anos de trabalho realmente bem rigoroso. Ele é muito rigoroso, é um livro de mais de 2.000 páginas. Você não é. Então, Vocês não, ele é mais. Juntos, por isso que demorou 4 anos. O perfeccionismo de Roberto Calil com o perfeccionismo do Valentim Fuster. Nós fizemos conferências por telefone toda segunda-feira às 8 da manhã, durante os 4 anos praticamente. Agora, houve cooperação de centros de pesquisas também. Sim, não. Aí tem mais, tem centenas de autores dos capítulos, autores brasileiros, que é a grande maioria, e autores internacionais também. São 2.000 páginas. 2020. Vou mostrar de novo, 2.000 páginas, 104 capítulos. Agora, só por curiosidade, aqui é tudo sobre o coração. É tudo sobre o coração, desde prevenção a tratamento, é bem técnico, né? Como eu te falei, é bem técnico, o público-alvo é o público da saúde, mas se trata de todas as doenças cardíacas e, enfim. Pode falar, Ana. A Ana está ansiosa agora que ela viu que a entrevista é muito interessante. Pode falar de coração apaixonado. Ele consegue ver lá numa tomografia computadorizada quando o coração está apaixonado ou não. Como é que fica? Fica rosa. Fica rosa. Não, doutor Roberto, eu estava pensando, eu não tenho, graças a Deus, genética, né, na minha família com esse tipo de doenças cardiovasculares, mas com qual idade eu já começo a fazer o exame de rotina, a cada 5 anos? Porque eu fico preocupada, eu realmente lembrei que há 10 anos eu fiz o meu último. Anos? 33. Então, depende muito do histórico familiar e da doença que você tem. Então, Ela por falou exemplo, que não tem histórico não tem histórico familiar. familiar. Tem 33 anos. Então, pelo menos o exame de sangue, um colesterol na vida e um teste de esforço, talvez, coisa simples, valesse a pena. Porque o colesterol, obviamente, é uma doença silenciosa. Quer dizer, é um indicativo perigoso e silencioso. Porque você não sabe se tem colesterol alto ou não, a não ser você colhendo o sangue. Mas é muito comum hoje, as avaliações clínicas, você pedir de rotina colesterol. Com isso é um alerta. As famílias, sim, com colesterol alto, até tem doenças familiares com colesterol muito alto. As crianças, até nos primeiros anos de vida, já colhem sangue para ter esse acompanhamento. Não é o teu caso. Ora, vou cometer uma indiscrição. Consta que o Dr. Roberto Calil Filho, seu prato predileto é um bom cachorro-quente. que certamente não é nada saudável para o coração, é verdade? Não é. Eu gosto de cachorro-quente. Não é brincadeira que fazem com você. Não é. É meu prato preferido, só que a Cláudia me pega muito no pé que eu tenho que emagrecer, tenho colesterol alto, essas coisas todas, então eu como cachorro-quente escondido. O doutor Calil e a Cláudia, como a Rita Lee, o Roberto, eles moram em casas separadas. Olha, Casados que em casas separadas. O Roberto tem 2 filhas, a Rafaela e a Isabela, do seu primeiro casamento, mas ele e a Cláudia moram em casas separadas, que eu acho que é a receita melhor para manter a chama de um bom relacionamento. Agora estou entrando na tua vida pessoal. A gente está muito Faz bem. bem para o coração.
Tem a Júlia e o Vitor, que são os filhos da Cláudia, meus enteados queridos, e minhas filhas. Então, no começo foi assim e deu certo, né? E até que nós combinamos, depois de 10 anos dessa relação, se der muito certo, nós vamos oficializar um casamento. Foi o que nós fizemos no ano passado. Depois de 10 anos, nós casamos oficialmente e foi ótimo. Mas esse negócio de casa separada é meio, não é bem assim, né? A gente se vê todos os dias nós nos encontramos e todo fim de semana, não, a família... Trabalham juntos. Eu estou me lembrando desse casamento, da oficialização dos votos de matrimônio do Roberto, e eu tive o privilégio de estar presente. Se aquilo lá cai uma bomba ali, o país está arrasado, porque todas as autoridades do país estavam lá, a partir do presidente da República, enfim, estava todo mundo lá. Tudo cliente seu, Roberto. Eu sei que você não comete a indiscrição de contar, só quem todo mundo já sabe. Não, alguns são, outros são amigos. O presidente atual, Michel Temer, é muito amigo meu. Seu freguês? Não, o presidente que me consta não tem problema de saúde nenhum. É um grande amigo. Os transplantes no Brasil hoje andam muito bem? Hoje andam muito bem. Os transplantes cardíacos, para você ter uma ideia, Mauri, o Instituto do Coração, que é o INCOR, ele está entre o 5º e 6º hospital no mundo em número de transplantes cardíacos. E o mais importante, com a mortalidade e morbidade, quer dizer, o resultado do transplante semelhante a Cleveland Clinic ou semelhante a qualquer lugar do mundo. Nós completamos no Instituto do Coração, o ano passado, 1000 transplantes. E veja, é a 5ª instituição no mundo em transplantes. É muito importante. E nós vamos ter, e já te convido de antemão, provavelmente dia 1º de agosto, essa comemoração dos 1000 transplantes do Instituto do Coração. Houve um tempo em que as pessoas falavam que Cleveland, nos Estados Unidos, era a última instância de recurso para coração. Hoje o Brasil já se equiparou, se não passou a importância de Cleveland. Se você pegar a grande maioria dos estados brasileiros, tem grandes hospitais com todo o recurso necessário para cuidar de qualquer tipo de patologia cardíaca. Aqui em São Paulo, inúmeros institutos. Se eu começar a falar, por exemplo, tem o INCOR, que é um hospital público, que é ciência, pesquisa, né? Tem o Hospital do Coração, tem o Sírio-Libanês, tem o Hospital Albert Einstein, quer dizer, todos esses, e outros, né? Qualquer hospital aí de São Paulo, estou esquecendo, posso estar esquecendo vários, 9 de Julho, Oswaldo Cruz, tem já uma estrutura que não deixa a desejar. Estou me lembrando de Domingo Braille, lá de São José do Rio Preto. Sim. Você claro. bem conhece, a família Braille. Claro. Doutor Roberto, muito obrigado. Eu vou lhe presentear. E foi ele, o Sidney Oliveira, falando: doutor Calil, vai lá, por favor, entregue para ele um kit das vitaminas Sidney Oliveira. Quando o cara põe o nome nas vitaminas dele, é porque ele tem uma responsabilidade. Sem dúvida. Muito obrigado. Agradeço, Sidney, agradeço você. Muito obrigado, Roberto. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Distante do programa. Pode deixar, venho sempre. Obrigado. Uma honra estar aqui.